Olá, meu nome é Milena, sou estudante de Engenharia de Produção e da UFAL Campus do Sertão e sou integrante do PET Engenharias. Eu trouxe para vocês hoje uma continuação da aula de sequenciamento da produção, da disciplina Planejamento e Controle da Produção, também conhecida como PCP. Na aula de hoje eu trouxe dois exemplos. O primeiro exemplo é dos processos contínuo e em massa. Um produto é montado em uma linha que trabalha 480 minutos por dia, 8 horas, a partir de 6 operações sequenciais, com os seguintes tempos unitários. A operação 1 tem 0,8 minutos, a operação 2, 1 minuto, a operação 3, 0,5 minutos, a operação 4, 1 minuto, a operação 5, 0,5 minutos e a operação 6, 0,7 minutos. Bom, o que é que ele pede? Ele pede para a gente encontrar os limites superior e inferior, a capacidade superior e inferior, o tempo de ciclo, o número mínimo de postos de trabalho e a eficiência. Bom, o limite superior é aquele limite que tem o número máximo de minutos por unidade. No caso, é de 1 minuto. Já o limite inferior é a soma de todos os tempos de todas as operações. Logo, dá 4,5 minutos. Para encontrarmos a capacidade superior e inferior, nós usamos os limites. A capacidade superior, nós utilizamos 480 minutos por dia, dividido pelo limite superior, que é de 1 minuto. Dá 480 unidades por dia. Já a capacidade inferior, nós fazemos com 480 minutos por dia dividido pelo limite inferior, que seria de 4,5 minutos por dia, dando aproximadamente uma capacidade inferior de 106 unidades por dia. Bom, admitindo-se que a taxa de demanda esperada seja de 240 unidades por dia, teremos como fazer o tempo de ciclo, que geralmente, como foi comentado na última aula, a taxa de demanda sempre é fornecida pela questão. Calculando o tempo de ciclo, temos 480 minutos dividido por 240 unidades por dia, sendo que dá um tempo de ciclo de 2 minutos por unidade. No caso, cada posto de trabalho terá que ter, no máximo, 2 minutos por unidade. O número mínimo de postos de trabalho, ele é calculado junto do tempo de ciclo, sendo que é calculado o limite inferior dividido pelo tempo de ciclo, que seria de 4,5 minutos dividido por 2, que daria 2,25 postos de trabalho. Como o valor do resultado não deu inteiro, nós arredondamos para mais. Logo, nessa questão, nessas operações, teríamos que ter no mínimo 3 postos de trabalho. Uma alternativa de composição desses postos seria dispor as operações para que elas não alcançassem 2 minutos. Por exemplo, o posto 1 poderia ser a operação 1 com a operação 2, que daria no máximo 1,8 minutos. O posto 2, a operação 3 com a operação 4, que daria no máximo 1,5 minutos. E o posto 3, a operação 5 com a operação 6, que daria no máximo 1,2 minutos, não excedendo o tempo de ciclo. No caso, a eficiência é calculada justamente com o tempo de ciclo menos o tempo que nós dispomos dos postos de trabalho, que seria 1 dividido pelo somatório dos tempos, 1 menos o somatório dos tempos dividido por 3 vezes 2, que deu 75% de eficiência para esse exemplo. Indo agora para o segundo exemplo, que é o processo em lotes, 5 ordens de fabricação precisam ser estampadas na máquina A e, em seguida, usinadas na máquina B. Os tempos de processamento, incluindo setups, e as prioridades atribuídas são apresentadas na tabela. Para a aplicação da regra Pepsi, consideramos que as ordens deram entradas em carteira na sequência de sua numeração. Bom, essa tabela, ela nos mostra as ordens de fabricação com o tempo em cada máquina, o tempo de entrega e a prioridade de cada ordem de fabricação.
Essa tabela ela é essencial para a gente dispor o sequenciamento de cada regra, além de fazer os gráficos de Gantt. Bom, para a regra Pepsi, nós colocamos de acordo com a ordem de chegada. Dá para perceber que as ordens de fabricação são sequenciais da forma crescente. A regra MTP ela foi disposta de acordo com o menor tempo de espera. Já a regra MDE ela foi disposta de acordo com a menor data de entrega. A regra IPI foi disposta de acordo com o índice de prioridade. A regra ICR foi disposta de acordo com o menor valor crítico. A regra IFO foi disposta com o menor valor de folga e a regra Johnson foi disposta de acordo com 4 regras que envolvem setups e a direção das máquinas. Bom, após a gente sequenciar cada regra, nós fazemos um gráfico de Gantt para cada regra. Bom, olhando mais para o gráfico da regra Pepsi, nós temos que a ordem de fabricação 1 ela dura 5 minutos. Para que a ordem de fabricação 2 ela comece, a ordem de fabricação 1 precisa finalizar na máquina A e assim sucessivamente. Sempre as primeiras máquinas elas são de forma mais rápida e contínua. Já a segunda máquina é necessário uma espera para que depois que a máquina A ela faça a ordem de fabricação 1, por exemplo, é que a máquina B pode operar a ordem de fabricação 1. E assim com as outras ordens de fabricação. Nesse exemplo, nós temos uma pequena espera, pois a máquina B ela terminou a ordem de fabricação 1 antes da máquina A terminar a ordem de fabricação 2. Porém, a máquina B só pode começar a ordem de fabricação 2 quando a máquina A finalizar. Por isso, ocorre uma pequena espera. Isso ocorre em outras regras também, pois as máquinas não podem fazer as ordens de fabricação simultaneamente. Bom, após nós plotarmos os gráficos de Gantt para cada regra, nós vamos calcular alguns parâmetros, como o lead time total, o lead time médio, o atraso médio e o tempo de espera médio. Bom, depois que nós calcularmos esses tempos, nós vamos perceber alguns parâmetros. Quais esses parâmetros e vamos poder identificar qual regra é melhor para aquele tipo de processo. Bom, como conclusão desse exemplo, nós concluímos que a regra MTP ela obtém um índice de lead time médio baixo, não sendo menor, mas ele é baixo e ele reduz os estoques em processo, agilizando o carregamento das máquinas à frente e melhorando o nível de atendimento ao cliente. No exemplo, a regra MTP foi a regra com melhor desempenho global. O que é isso? A regra que tem o menor valor dos parâmetros. Por exemplo, ela tem 0 espera e ela tem 3,2 horas de atraso médio, bem menor do que as outras regras. Logo, ela tem 2 parâmetros melhores do que as outras regras. Por isso, ela tem um melhor desempenho global e, assim, ela é a melhor regra para ser utilizada naquele processo. É isso, agradeço a atenção, agradeço também ao PET Engenharias e à professora da disciplina de Planejamento e Controle de Produção, que nos ensinou essas regras de sequenciamento. Obrigada.